Você sabia que todo mundo mesmo, já procrastinou alguma vez na vida? Eu sou o Alexandre Rota e com certeza você faz parte desse time de procrastinadores como eu. E agora eu quero trazer para você como identificar se a procrastinação está determinando o fluxo das suas ações. 20% das pessoas em todo mundo são procrastinadores crônicos, aquelas pessoas que já procrastinam por uma patologia, ou seja, não é simplesmente um mau hábito, mas uma autossabotagem patológica que destrói o recurso mais valioso que o ser humano pode ter, o tempo. O que é a procrastinação? Não podemos lutar contra algo que nós não conhecemos. Conhecer aquilo que nós vamos lutar é primordial para que você possa superar esse mau hábito e começar a realizar as suas tarefas que são importantes, urgentes, mas também as prioridades na sua vida. A procrastinação é um atraso intencional e frequente no início ou no término de uma tarefa que causa desconforto subjetivo em sua vida, como por exemplo, o arrependimento ou a ansiedade, ou a combinação desses dois sentimentos juntos. Segundo um professor universitário chamado Joseph Ferrar, da Universidade de Chicago, todos nós seres humanos vamos procrastinar muito mais de uma vez em toda a nossa vida. E a maioria das vezes determinadas pelo nosso subconsciente. Eu fui pesquisar mais a fundo sobre procrastinação, é um tema que eu gosto muito e quero ajudar você a identificar e também superar esse mau hábito, para que você possa deixar de ser um procrastinador e passar a ser um realizador. É muito diferente procrastinar de ser uma pessoa preguiçosa. O preguiçoso simplesmente não faz nada e se sente bem assim. Já o procrastinador gera-se dentro dele um sentimento, como por exemplo citado acima, o arrependimento, a culpa, a ansiedade. Porém, esse professor universitário da Universidade de Chicago, ele diz o seguinte, que o fato é que o sofrimento dos adeptos do deixa para depois, essa galera aí que vai deixando tudo para depois, não é o suficiente para fazê-los mudar de comportamento. Ou seja, o arrependimento não serve como uma mola propulsora para a mudança. E isso é muito, mas muito perigoso, porque a maioria das pessoas que procrastinam não estão percebendo esse mau hábito. Isso já virou um piloto automático na vida delas. Mas como se origina a procrastinação? Na verdade, a origem dessa conduta está numa batalha interna entre duas áreas cerebrais, que se desenvolveram em momentos distintos na vida do ser humano. A primeira delas é o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele está ligado à consciência e nos ajuda a pensar no futuro, ou seja, recompensas de longo prazo. E o sistema límbico, que é o nosso lado inconsciente, que só quer saber dos prazeres imediatos. Então a diferença nessa batalha é muito grande, porque um lado da nossa mente, que é o córtex pré-frontal, que é a parte da consciência, está preocupado com o futuro e as recompensas de longo prazo. Já o nosso sistema límbico, que é o nosso inconsciente, ele está preocupado com os prazeres imediatos. Olha só que interessante. As emoções, os desejos sexuais, as memórias estão coordenadas pelo sistema límbico, ou seja, o nosso cérebro primitivo. Ele foi desenvolvido primeiro. Nós primeiros lá atrás, nós pensávamos o seguinte: eu vou pensar naquilo que me leve até o dia seguinte. E hoje não é muito diferente. Nós fazemos planos de curto prazo, ou seja, nós nos alimentamos, nos comportamos de forma que nos leve até o dia seguinte, ou seja, que nos recompense
de forma de curto prazo. Olha que interessante, o nosso corpo ele foi preparado para poupar as calorias adquiridas. Lá atrás, na época da pré-história, nós não gastávamos as nossas calorias, por exemplo, correndo em uma esteira ergométrica. Nós deixávamos as nossas energias para uma caça, para buscar um alimento, para fazer uma viagem, porque o meio de transporte, na verdade, naquela época, era realmente a força de vontade do ser humano. Mas a procrastinação, ela vai mais a fundo nesse sistema. Olha só, que máximo isso. Só as tarefas ruins, tediosas, desinteressantes, estressantes e repetitivas que são física e emocionalmente desagradáveis, que serão procrastinadas. Então a minha mente, ela não consegue distinguir aquilo que é urgente, que está no foco daquele momento para ser executado, porque talvez o prazo já esteja se expirando, do que é importante, do que é prioridade. Geralmente nós vamos deixando as nossas prioridades, aquilo que é importante, para focar exatamente naquilo que é urgente. E aquilo que é urgente nas nossas vidas é aquilo que o prazo já está terminando, ou seja, não dá para deixar para depois. Aí eu quero abandonar esse comportamento. Eu fiz algumas anotações aqui e olha só para você entender, os procrastinadores crônicos, que representam mais de 20% de todos os adultos no mundo, são 20 milhões só aqui no Brasil. O lado irracional vence a batalha com frequência, que é aquela que quer a recompensa de curto prazo. Ou seja, essas pessoas elas têm dificuldades em resistir aos prazeres imediatos. Resistir o Netflix, resistir o sofá, aquele cochilinho. Sabe aquele momento que você fala assim, poxa, hoje eu preciso ir na academia, mas a cama está muito mais gostosa? Então a cama é a recompensa de curto prazo, porque você ir para a academia, os resultados virão muito depois de uma prática repetitiva daquelas ações e daquele comportamento. Outro dado muito interessante que eu busquei para vocês, para você identificar aí a procrastinação na sua vida e quais são os momentos, é que ela é uma bola de neve e atinge até os mais dotados de intelecto, ou seja, as pessoas muito inteligentes acabam tendo dificuldade de executar tarefas banais que não as desafiam. É por isso que você vai ver muitas pessoas inteligentes ao extremos que não vão para frente, que não conseguem avançar, porque até essas tarefas mais banais para esse perfil de pessoa são importantes de serem realizadas. Tarefas que talvez não desafiem você estão sendo deixadas para trás. Os adeptos do deixa para depois sofrem muito com as tarefas não cumpridas, diferente dos preguiçosos, que não se preocupam muito com esses sentimentos ou chegam a não ter esses sentimentos, se sentem bem até por não fazer aquilo. Mas o arrependimento, é comprovado isso cientificamente, o arrependimento não é o suficiente para fazê-los mudar de comportamento de vida. Lembrando você que a ciência da procrastinação diz que ela é um mau hábito e um dos mais perigosos que nós podemos encontrar. Outro ponto que eu quero trazer para você é uma pesquisa realizada do psicólogo Dan Ariely. Ele é da Universidade Americana de Duke. Olha só, ele pegou os seus alunos e separou em 3 grupos para passar uma determinada tarefa, que é a entrega de 3 trabalhos para o semestre. Alunos da Universidade de Duke de Psicologia, ok? A primeira turma ganhou o direito de escolher os prazos para a entrega dos 3 trabalhos do semestre. Então a primeira turma ganhou o direito de escolher os prazos para a entrega dos 3 trabalhos do semestre. A segunda turma, olha só, ele fixou apenas uma data final para a entrega. E quem terminasse antes o trabalho não ganharia ponto extra. Então teria uma data final, a pessoa poderia entregar em qualquer período, mas não ganharia ponto extra se entregasse antes. Para a terceira turma, não teve colher de chá. O que ele fez? Ele estabeleceu os 3 prazos e eram fixos e inegociáveis. Bom,
ele gostaria de entender ali qual grupo procrastinaria menos. E o resultado foi surpreendente. Qual você acha que não procrastinou? O grupo que não procrastinou, sim, foi o terceiro grupo, porque existiu uma data pré-estabelecida e uma sanção. E aí ficou percebido o quê? Nós funcionamos melhor com ordens externas e punições claras. Eles foram além. Se houvesse uma perda financeira para o grupo, eles teriam procrastinado menos, ou seja, consenso que funcionam melhor com ordens externas e punições claras e um prejuízo. Aí esse grupo procrastinaria menos ainda. Olha só, ou seja, eles ajustaram a expectativa com a realidade. Isso é uma premissa. Quando nós temos essa premissa nas nossas vidas, que nós alinhamos a expectativa com a realidade, estabelecemos prazos para nós mesmos, para fazermos aquela tarefa e determinamos as nossas ações baseadas num prazo, numa punição e talvez até em uma recompensa, nós vamos programar a nossa mente para determinar o nosso comportamento em relação ao nosso objetivo. É muito top, porque nesse estudo ficou percebido que não existe como eliminar a procrastinação de uma vez por todas, ou seja, cada ato é importante para que você supere a procrastinação. Então o que acontece? Você precisa aceitar que você vai adiar algumas coisas, falhar em outras, sentir culpa, mas também você precisa se perdoar quando vier esse sentimento, como por exemplo de arrependimento, culpa e ansiedade. Mas a partir desse momento, você precisa planejar e começar a fazer aquilo que você precisa fazer. Parar de adiar com frequência o início ou o término de uma ação. Para isso, eu trouxe algumas dicas aqui que eu acho que vai ser muito interessante. A primeira coisa, para você eliminar as procrastinações na sua vida pessoal e profissional, é você uni-las e saber que você deve vencê-las, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Você precisa ter o mesmo comportamento nessas duas esferas da sua vida. Um ponto muito interessante é que estabelecer prazos, colocando algumas punições para você mesmo e talvez algumas recompensas, vai ajudar você a disparar na sua mente o gatilho dessa recompensa e fará com que você repense um pouco sobre a punição que você mesmo determinou. Outro ponto muito fundamental, eu não quero entrar muito a fundo aqui, quem sabe no próximo IGTV, no próximo vídeo, é que algumas pessoas procrastinam porque elas sofrem de algum distúrbio mental, como por exemplo, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, são aquelas pessoas que automaticamente não conseguem concluir algumas tarefas porque se desmotivam e vão para a seguinte. Esses transtornos, eles favorecem a procrastinação, mas se você não sofre deles, você precisa começar a colocar uma contagem na sua vida. Quando você pensa em procrastinar, comece a contar de 10 até 1 e colocando todas as recompensas que você vai ter depois de realizar a tarefa, porque muitas recompensas são de longo prazo. Mini tarefinhas, que são o quê? Se você vai ler um livro de 200 páginas e você tem o objetivo de ler esse livro em 20 dias, por exemplo, você ler 10 páginas por dia. Ou seja, você vai se preocupar com uma tarefa muito menor, e essa tarefa fará com que você se aproxime da sua meta maior. Ou seja, todos os dias eu venço um pouco a procrastinação em relação àquilo que eu vou fazer. Isso é muito importante porque muita gente começa, a leitura de um livro e não consegue terminar, começa um curso online e não termina, talvez porque a recompensa daquilo que você está fazendo seja de longo prazo e a ressignificação de vencer a procrastinação dia após dia pode levar você mais perto da sua meta final. Outro ponto é criar recompensas. Crie recompensas. Você leu hoje 10 páginas de um livro com 200 páginas. No dia seguinte você fez de novo.
no dia seguinte de novo, e hoje você está mais próximo do seu objetivo, crie essas recompensas, mesmo que sejam pequenas, para que você possa comemorar cada etapa. Lembrando você que você não pode ser um viciado em metas. Você precisa aproveitar a sua jornada que te leva para o seu objetivo final. Lembrando que a jornada nunca termina. Você sempre estará nesse caminho, trilhando cada vez melhor e mais próximo. Então essas são algumas dicas, né? Descobrir se a causa é patológica, muitas vezes de um distúrbio mental, elaborar uma contagem de 10 até 1 com ações específicas que tire você daquele momento e coloque você para fazer aquela tarefa que você deveria fazer sem adiar, dividir em mini tarefas, né, em mini metas e também criar recompensas. Lembrando você que tudo é importante. Então, tarefas urgentes são importantes são importantes e prioridades são importantes. Então, todas essas tarefas, quando você divide, você começa a realizá-las. Eu espero que essa dica tenha sido muito importante para você. Lembre-se, todos nós já procrastinamos um dia na vida e agora nosso objetivo é superar a procrastinação. Meu muito obrigado pela sua atenção e sucesso na sua jornada contra esse mau hábito, a procrastinação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.